Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, meu nome é Dinoan Souza e junto com Bela Balaciano apresentamos o programa Resenha Contábil. Nessa nossa edição de hoje, temos o prazer de receber Cláudia Lolita Freitas, para os amigos, somente Lolita. Ela é especializada em BPO, é CEO da Clark Contabilidade, mas sobre ela a Bela irá falar melhor. Eu vou dar os avisos, que a gente costuma dar, e depois a Bela vai falar. Bom, o nosso tema de hoje é bem diverso. A gente vai falar sobre a carreira da Lolita, sobre os serviços voluntários que ela presta tanto para o SESCOM quanto para o CRC e para associações também. E para nós, empresários contábeis. Bom, vamos lá. O Ministério do Trabalho, ele avisou que a partir de ontem, dia 17 de setembro, uma ação nacional para regularizar o FGTS para trabalhadores domésticos. Mais de 80 mil empregadores cadastrados receberão avisos pelo domicílio eletrônico trabalhista. As notificações foram geradas a partir de cruzamento de dados do E-Social com guias registradas e pagas à Caixa Econômica Federal, indicando possíveis débitos. A iniciativa é coordenada pela Conadom, tem um caráter orientativo neste primeiro momento, com prazo para regularizar voluntariamente até 31 de outubro de 2025. Após essa data, todos poderão ser formalmente notificados. Bom, também aconteceu a Operação Estorno, nessa terça-feira, dia 16. A Operação Estorno do Rio de Janeiro foi para acabar com o esquema de venda de créditos tributários fraudulentos, que não acaba nunca, parece uma fonte sem fim, Coelho. Isso, não acaba nunca. Bom, também foi foi novamente falado sobre o cronograma do IBS e do CBS. A partir de 3 de novembro de 2025, será obrigatório o preenchimento dos campos referentes ao imposto, ao IBS, e o CBS. E isso já vai estar no ambiente de homologação dos documentos fiscais. É uma coisa que todos nós precisamos ter cuidados e começar essa configuração rápido, porque as etapas vão ser julho de 2025, que já aconteceu a primeira, que foi opcional, 3 de novembro de 2025 é obrigatória, 6 de outubro de 2025 vão ser disponibilizada a produção e 5 de janeiro de 2026 a validação será obrigatória. Então, todo mundo tem que ter muita atenção. Outra notícia também que a Receita deu, que faltando 15 dias para o fim do prazo da entrega do ITR, apenas 58,5% dos contribuintes enviaram as declarações. O pessoal da área rural precisa ficar muito atento, porque a Receita Federal cada vez mais está ampliando o seu leque de fiscalização para o mundo rural. Então, toda atenção é pouca, porque as multas são pesadas. Bom, agora eu só queria lembrar que no dia 22 é o nosso dia. Então, a gente vai começar a comemorar. Começar a comemorar. A Bela deve falar um pouquinho mais e eu só estou falando que no dia 22 é dia dos contadores. Bom, fale, Bela. Boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer de trazer a nossa querida Cláudia Lolita, que eu vou falar sobre ela e gostaria de passar os nossos contatos, que é o e-mail rc.resenhacontábil@gmail.com, o WhatsApp 21 967856879, o Zap da rádio 21 971 591211, o nosso Instagram @PROGR Contábil 2025
e o nosso YouTube, rc.resenha contábil. Bom, aproveitando as dicas da Adnoan, eu também vou falar sobre uma dica, que o MEI agora pode ser pago, o DAS do MEI pode ser pago através de cartão de crédito, tá? A Receita Federal já liberou o pagamento do DAS através de cartão de crédito, tá? Então vocês procurem buscar os comentários, a legislação, para quem quiser utilizar esse modo de pagamento, né, poder utilizá-lo. Bom, eu queria falar sobre o Dia do Contador também, no dia 22, né, que é o nosso dia, o dia em que nós trabalhamos, né, o tempo todo, e pedir a todos que reconheçam a nossa profissão, porque nós é que trazemos renda para esse país, tá? E agora eu vou falar sobre a Cláudia Lolita. A Cláudia é CEO do grupo Clark Contabilidade, doutora em BPO, MEI Contax, Pré-Light e Tributário Serrano, isso? Ministra cursos, palestras, workshop, enfim. Pós-graduada em Contabilidade na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, pós-graduada em Perícia Judicial pela Faculdade Mauá, MBA em Empreendedorismo Contábil, que ela ainda está cursando, MBA em Gestão Tributária, mestranda em Ciências Contábeis pela FUCAP, youtuber dos canais Clark Contábil e Diz para mim, contadora, advogada, corretora de imóvel. Bom, é muita coisa para uma mulher só, gente. Vocês sabem que eu acabo me cansando com esses currículos grandes e acabo me falando tudo, né? Mas é extenso o currículo dela, tá? Então, nós vamos falar sobre, ela vai falar sobre ela, sobre a carreira dela, né? E aí vocês vão saber o que mais que ela faz, tá bom? Boa tarde, Cláudia. Pode falar, o microfone é todo seu. Boa tarde, Bela. Boa tarde, Noan. Muito prazer aqui. Estou um pouquinho rouca, né? Porque essa mudança de temperatura, e tenho umas amigas pinguins que adoram um gelinho. Menina, vou tomar café, estava gelado pra caramba, agora me colocou pro café gelado pra caramba. Haja voz para as minhas amigas. Apesar de eu morar na Serra há 40 anos. Pois é. Mas eu sinto. Ah, vergonha. Olha. Muito obrigada, tá? Uma coisa que você não falou aí é que eu construí na minha vida, que é uma das coisas que eu mais amo, são os meus amigos e minhas amigas da área contábil. Né? Porque eu nunca não identifiquei nos companheiros contábeis da área da contabilidade concorrência. Eu nunca vi isso, sabe? Pode ter até alguns que nos veem assim, né? Porque a gente acaba, você falou do meu currículo aí, e aí eu vi currículo, né? Porque a gente passa a vida inteira estudando, a vida inteira se desenvolvendo, e tanto pessoalmente quanto empresarialmente, né? Quanto profissionalmente. Então, a construção dessa amizade que eu tenho, que é no Brasil todo, eu fico muito feliz, é um grande feito, um legado que eu vou deixar, viu? É por isso que eu me emociono quando eu falo de nós, contadores, do dia da nossa profissão, porque me vem à cabeça tudo aquilo que nós já passamos, né? E o que nós já sofremos, o que nós já deixamos de dormir, então isso me emociona muito. Eu, por exemplo, no meu grupo de empresas, eu que tem 29 anos, ano que vem faz 30 anos, e eu sozinha, não tenho sócios nas empresas contábeis, e é uma trajetória, né? E tem as estatísticas brasileiras, que as empresas fecham em 2 anos e depois em 5 anos. E eu consegui mulher, que é uma coisa difícil, vocês dois sabem disso. Não é balela o que a gente fala quando a gente fala que é mulher contadora, era uma atividade tipicamente masculina. Verdade. Né? E as próprias mulheres dos clientes nos viam como inimigas, né? E a gente teve que vencer essa trajetória. E a minha empresa tem 29 anos, sabe? Eu acho que nós somos vencedores. Sim, com certeza. Com certeza. Nós temos uma vida, um currículo. Eu, por exemplo, tenho 50 anos de profissão. Então, você imagina, você tem 29, eu tenho 50. Você imagina, né? Então, já passei por tudo. Mas
Vamos lá. Tem 29 anos de empresa, de profissão 35 anos. A DDS Contabilidade, que é a minha empresa, ela agora, 15 de outubro, faz 35 anos. Ai, que lindo! Mas eu, como contadora, já tenho mais de 45 anos. Bem mais. Isso aí. Você ainda há pouco me perguntou, quando é que você pretende se aposentar? Eu te digo sinceramente, nunca. Mas um dia eu vou ter que me aposentar. Mas ainda não quero me aposentar. Você tem netos? Não. Pois é, por isso. Você arruma um netinho que você vai querer se aposentar. Você tem vontade de se aposentar, Gilmar? Eu tenho vontade de diminuir a jornada. Ah, sim. Mas eu gosto muito de contabilidade. Apesar dessas loucuras todas, eu gosto muito de contabilidade. Então, eu tenho. Você sabe por que a gente gosta de contabilidade? Porque quando vem aquele movimento, né, na Fernanda Rocha, que a gente via e que eu entrei de cabeça porque acreditei muito no que ela propagava, né, a contabilidade é a ciência da riqueza da prosperidade. Sim. A gente fala que a gente é ciência exata, e a gente não é ciência exata, a gente é ciência social. Cuida do patrimônio das empresas. Exatamente. Sabe, a gente é muito além do que os empresários acham que a gente é. Exatamente. Verdade. Botaram uma forja na gente, né, de uma faixa, que nós somos representantes do governo e trabalhamos pelo governo, mas nós não trabalhamos para o governo, nós trabalhamos para as empresas e o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. Sim. E eu bato essa bandeira e vou com ela até deixar de trabalhar com contabilidade. Com certeza. Bom, gente, eu já conheço a Cláudia há bastante tempo. E eu acompanho aí a luta dela também há bastante tempo. Ela tem uma parte dela, o pensamento coletivo também bem grande. Quando a gente tem falado aqui bastante nisso, ela é uma pessoa que dedica voluntário. Gente, ela vem lá de Teresópolis, para o Rio de Janeiro, para fazer um dos programas que todos os empresários contábeis deveriam ter mais carinho e dedicação, que é o PROAGE. O PROAGE foi um programa que lá atrás foi criado para que os empresários pudessem trocar informações, pudessem se apoiar, experiências, mazelas, tudo. E ela continua trazendo isso. Gente, eu já vi a Cláudia fazer esse PROAGE para uma pessoa. Ela saiu lá de Teresópolis. Então, eu acho que nós temos que parar alguns segundos e pensar a importância, primeiro, do SESCOM para nós. Segundo, a importância do PROAGE. Terceiro, a importância da dedicação de vários profissionais, e a Cláudia é um deles. Entendeu? Eu não estou aqui puxando o saco dela. Não estou aqui falando porque eu considero ela minha amiga, mas sim pelo trabalho que ela faz. Ela fez um belíssimo trabalho na Associação de Teresópolis. Ela tem a empresa dela. A Cláudia é conhecida como a contadora da moda. Entendeu? E é mesmo. Ela colocou, uma vez eu li isso e achei, mas eu fazia serviço para um consultor da parte financeira e ele fazia para grandes empresas do ramo, grandes, muito só uma fábrica de biquíni enorme que a fundadora foi uma Miss, entendeu? E ele fazia, uma vez eu conversando com ele, isso já tem alguns anos atrás, eu encontrei com ele no shopping, onde tinha lá a loja, não vou falar, né, mas que tem a loja lá dos biquíni, encontrei com ele. Aí eu falei assim, o ramo, ele falou assim, não, você podia se dedicar a esse ramo. Eu falei assim, eu sempre gostei mais da área de indústria e tudo mais, mas eu tenho uma colega que faz a moda. Aí ele falou assim, eu conheço uma que é muito boa. Aí eu falei, quem é que você conhece? Aí ele foi e falou. É mesmo? Cláudia Lolita. E eu falo, gente, e é uma empresa grande de moda praia, entendeu? Há muito tempo atrás, junto com esse meu cliente, nós acertamos o departamento pessoal dele, que estava uma bagunça, entendeu? E nós acertamos. Então, essa é uma pergunta. Por que o segmento moda? Menina, você sabe que foi assim. Nada na vida é à toa, né? Nada é por nada. Tudo tem um propósito. Eu queria ser estilista. Eu não queria ser contadora, não. Nem contabilidade, nunca pensei nisso. Porque tem gente que chamasse querendo ser médico, ser contador, né? Ou então a família trabalha com isso. E
você acaba entrando naquele mundo como estagiário, depois vai crescendo no escritório, e a gente tem várias empresas no Brasil de segunda e terceira geração, né, empresas familiares contábeis, mas eu tenho vários croquis lá em casa, inclusive, que eu fiz cursos de desenho de moda. Eu queria ser estilista, mas eu morava em Guapimirim, que é uma cidade muito pequenininha. Naquela época tinha 17 mil habitantes, mais ou menos. Hoje tem 40 e poucos mil, mas tinha 17 mil naquela época. E o que aconteceu? Eu não tinha segundo grau, não havia segundo grau e nem havia faculdade. E meu pai falou, olha, vou levar vocês para Teresópolis, se você for uma boa aluna, eu te levo para Teresópolis, éramos 5 irmãos, e vou levar vocês para Teresópolis. Quando levou a gente para Teresópolis, agora eu fui fazer faculdade. Quando eu cheguei em Teresópolis, eu tinha 4 faculdades. Medicina, enfermagem, administração e ciências contábeis. Eu, até hoje, não posso levar uma agulhada que eu já fico toda roxa. Não posso ver sangue. Então, já foi excluído medicina e enfermagem da minha vida. Eu não quero ser casada com um médico de 32 anos. Você vê, mas não serve para mim. A administração, Teresópolis era o pior curso do Brasil. Pior. Só sobrou contabilidade. Lá fui eu para contabilidade. Olha, e uma estilista que não tem nada a ver com contabilidade, pensa bem, não bate ali. E eu fui ser contadora. E o que acontece quando a gente entra nesse ramo de contabilidade? A gente se apaixona. É uma cachaça. É uma cachaça por quê? Porque é lindo você ajudar as empresas. É lindo você falar, olha, eu arrumei o departamento pessoal da empresa Mondacai, uma empresa grande, e eu consegui colocar, ok, sabe por quê? Porque todos os lados ficam felizes. Os empregados ficam felizes, o governo fica feliz e o empresário fica feliz. Então é muito bom você participar desses processos. E é muito bom você ver as empresas crescerem, dar ideia para eles, participar da gestão deles, participar no fornecimento de informações importantes para que eles possam tomar decisões objetivas, práticas, que sejam bons para o negócio deles. Então é maravilhoso esse mundo. Aí quando foi em 2017, mais ou menos, a gente começou a ver um declínio um pouco das empresas contábeis no Brasil, já a caminho da pandemia. Eu sentei e falei com a minha equipe, a gente precisa segmentar. E hoje a gente pode segmentar, né, na área geográfica, no regime tributário, no tipo de pessoa, trabalha para homem ou para mulheres, ou também no tamanho da empresa, ou faturamento da empresa, ou número de funcionários. Tem várias formas de atividade, tem várias formas de segmentar no Brasil. Eu segmentei o quê? Por atividade. Escolhemos 5 atividades, dentre elas moda, porque eu queria ser estilista, resgatei lá de trás o que eu queria ser. Né? Minha equipe não concordava de jeito nenhum, porque é moda só porque você queria ser estilista. Falei, é isso mesmo, nós vamos botar. Aí eu fiz um mapeamento do mercado brasileiro da contabilidade. Bem democrático, né? Olha por quê? Eu quero colocar. Não, eu deixei de escolher as outras, foram 5, vou escolher outras. Então o que acontece? Eu mapeei, mas eu mesmo me acho engraçada, eu acho que eu vou escrever um livro. Já escrevi 6, tem 2 no forno, e eu quero escrever 10. Tem um que ela fez um capítulo e o capítulo é excelente, gente. É, você gostou? Que bom. Então, o que acontece? Eu quero escrever sobre isso porque é muito interessante. Eu já no sistema, com vários amigos, com a empresa já trabalhando há muitos anos, eu fui muito ingênua. Sabe por que eu fui ingênua? Porque eu mapeei o mercado. E quando eu mapeei o mercado, eu vi que não tinha contabilidade de moda no Brasil. Aí eu achei o seguinte, olha, Oceano Azul, entra lá. O que aconteceu? Eu não vi que também tem as demandas mazelas do mercado de moda. E muitas. Por que não tinha contabilidade que queria ser de moda? E muitas mais. Por que não queria? Tinha problema e eu não notei esses problemas. Então, a construção nesse mercado, ela tem demorado um pouco mais de tempo para se solidificar. Para se solidificar, por quê? Porque o mercado de moda é um mercado que não reconhece a contabilidade como algo que é importante para o desenvolvimento e crescimento delas. Então eu estou tendo que fazer isso, para cavar cada dia que se passa esse mercado e mostrar para essas empresas. Eu vou em evento, eu participo de palestras, eu dou palestra para eles da área de
da área, né, de moda. Eu tenho um workshop que se chama Emprechique. Eu estou fazendo de tudo para poder fazer. Gravo vídeos para ver que eles possam, né, vislumbrar a importância de uma contabilidade especializada no ramo deles. Bom, enquanto você bebe a sua água, a gente dá o intervalo para o corte, 2 minutinhos, e a gente já volta. Aí você também. Bom, no intervalo você ia falar. Fala aí, Bela. Não, eu queria dizer que agora está explicado, né, a sua paixão pela moda, porque desde que eu te conheço, eu sempre vi você nos trinques, né, sempre muito elegante, entendeu? Então agora está explicado a sua paixão pela moda. Uhum. Na realidade, gente, vocês percebam bem, ela não escolheu contabilidade, ela foi para a contabilidade. A contabilidade é que escolheu ela, entendeu? Ela não escolheu. Depois ela se apaixonou, mas ela não escolheu a contabilidade, como acontece com alguns colegas E nossos. depois, para montar minha empresa, também tem história, porque eu também não queria ser empresária, não. Não queria ser empresária. São muitas histórias, viu? Agora, para quem está começando agora, qual o principal conselho que você dá para quem está começando agora? Olha, é um grande desafio você começar agora. Por quê? Porque você, por exemplo, as segundas e as terceiras gerações, ela vem no escritório pronto, já tem estrutura técnica. Então ele pode, né, se aventurar lá no ramo da gestão, no ramo do comercial, no ramo do financeiro, no ramo da tecnologia, da inteligência artificial e melhorar e crescer aquele escritório. Agora, quem está começando agora vai ter um grande desafio, que é aquilo que a gente teve lá no passado. Antigamente, os empresários contábeis, na minha visão, a gente era técnico, só técnico. A gente fazia gestão da empresa contábil. A gente não tinha quase financeiro, era um pouquinho que a gente fazia. A gente não tinha comercial, a gente não tinha marketing, a gente não tinha TI, a gente não tinha nada disso. Hoje em dia, aonde que a gente consegue mão de obra? Fala pra mim. Então, o cara que está entrando agora, a pessoa, né, a mulher, o homem que está entrando agora, né, o profissional, ele tem que entender do técnico, com esses desafios da reforma tributária principalmente. Você precisa entender do técnico e você precisa entender da gestão. Como que ele faz isso sozinho? Ele precisa de suporte. Mas você, para ensinar, você tem que saber. Sim. Então, você tem que saber, sim, o operacional. Como que você faz tudo isso ao mesmo tempo? Então, ele vai se especializar em um segmento só. Só vai ficar com uma, por exemplo, startup, tecnologia, advocacia, medicina, moda. Ele vai escolher um e vai ter que focar aquilo e conseguir construir uma equipe. O que não tem sido fácil. Tem sido um grande desafio para as empresas contábeis. É Além verdade. de que quando você constrói uma equipe, acontece alguma coisa e uma das equipes geralmente sai, né? Rompe. Não, porque tem vários amigos que falam assim, é muito bom, eu consigo um estagiário, eu ensino ele não vem com vício, eu vou lá e tal. Sabe o que acontece com os meus? Eu não sei com os deles, nem de vocês. Os meus eu preparo, vou, faço, pago o curso, pago, e olha, eu estou em Teresópolis, como você falou, tem todo um trânsito, tem todo um deslocamento que é custoso. Aí eu pago isso tudo. Quando ele se sente que ele sabe da profissão, ele se sente técnico. Aí ele passa de auxiliar para analista e para assistente. Quando ele quer ganhar igual a isso. Então ele não pensa que toda essa trajetória que nós pagamos, ele quer que a gente chegue junto. Como a gente muitas vezes não consegue chegar junto, ele vai para outra empresa por causa de R$200. Comigo aconteceu muito. Eu tive a metade da minha equipe de uma vez só arrastada por um grande escritório contábil que já recebeu tudo pronto. Pessoas treinadas, preparadas, principalmente em CMS, que é uma área que o nosso pessoal teme, né? Quase assim, muitos não tem nem cliente com CMS. Menina, e a gente ainda tem os tubarões, né, que vem, como você falou, que pegam esses... Eu tenho uma empresa em Teresópolis que ele me levou 8 funcionários
Eu fiz uma denúncia no CRC e sabe o que deu? Nada. Nada. Não dá em nada. Então não dá em nada, não dá em nada. Nem um funcionário não dá em nada, você não pode mandar fundo de justa causa, o cara faz. E muitos funcionários que eu vejo, né, não sei se isso acontece com vocês, eles às vezes se especializam em alguma área, que às vezes nem a dele, pode ser outra, não importa. Ele trabalha em casa, todo cliente que ele capta, ele traz para trabalhar em casa, ele não leva para a empresa contábil que ele trabalha. Né? Porque ele poderia chegar e falar, olha, eu preciso, vamos combinar uma comissão, cada cliente que eu trouxe aqui, eu tenho uma participação. Acho super justo e válido. Agora, ele fazer na casa dele ser um nosso concorrente, isso é justo? Isso é válido? acontece muito. Não, isso acontece. Eu tive vários colegas que foram surpreendidos de estar tendo a sua carteira minada por pessoas que eles pagaram tudo, até a faculdade, pagaram tudo, formaram e tudo mais. Eu sempre que eu treino alguém da minha equipe, eu treino porque eu preciso de pessoas capacitadas, não posso ter pessoas que não saibam trabalhar. Entendeu? Mas hoje, depois de muitos anos, eu aprendi que é muito passageiro, entendeu? Então eu treino e não fico mais com aquele apego, sabe? De que acreditando que vai ficar, que vai, vamos dizer assim, reverter talvez em algum bônus. Não por eu ter tido interesse nisso, mas assim, pela lei normal. Eu mesma trabalhei muitos anos com uma contadora e advogada, doutora Miriam Salim, que não está mais nesse mundo. Ela me ensinou muita coisa, entendeu? Ela me ensinou muita coisa. Então, ali eu aprendi. E eu levei para ela muitos clientes, pessoas que, quando eu estava estudando, chegavam para mim e diziam, gente, eu não posso, eu estou estudando, trabalho no escritório e tal. E ia para lá. Aí o que ela fazia? Ela facilitava muita coisa para mim. Às vezes, período de prova, eu não ia trabalhar, ou então ela me dava vamos dizer assim, como o pessoal fala, um pichulé a mais, entendeu? Então ali houve uma troca, ali havia sinceridade. Hoje você não conta com isso. Não. E a gente tem a famosa chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Antigamente a gente contratava só pelo conhecimento. Hoje você já tem que saber a habilidade da pessoa, principalmente emocional, para lidar com os problemas, porque a empresa contábil é uma empresa de pressão. O que significa pressão, gente? Primeiro, as mudanças do governo, que são eles fazem a lei lá no Congresso, nas câmaras, enfim, fazem, e você que se vire para aprender aquela lei, porque eles também não vão te ensinar. Você vai na Receita Federal, eles falam lá, ver com o contador. Você vai no INSS, você tem que ver com o contador. Você vai no cartório, tem que ver com o contador. O contador, ele sabe tudo e é sempre culpado de tudo. Exatamente. Então, o que acontece? Se o ECAC não funciona, o cara não consegue tirar uma certidão, vê isso com o seu contador, deve estar com algum problema. Isso aí, exatamente. Então, o que acontece com isso? É sempre um problema. Nós temos que ser auto-especialistas. E quando a gente é auto-especialista, a gente acaba deixando uma parte sem ver, concorda? Então eu preciso acontece a pressão. Além toda essa parte do governo que eu falei, tem o cliente, porque você chega, você faz sua agenda. Olha, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fechar as 10 folhas aqui, hoje eu vou gravar 10 vídeos, hoje eu vou ver quem são meus inadimplentes, vou fazer uma ação. Aí quando você está fazendo toda a sua agenda, liga o cara que nunca te liga e quer um negócio para ontem, porque na hora que ele vai fechar o contrato com você, e principalmente nós somos empresas não muito grandes, quando ele vai fechar o contrato comigo, ele fala assim, não, você tem 100 clientes, então você não vai atender só a mim. Então vamos dividir esse custo aí, tem que ter uma mensalidade mais barata. Agora, quando ele quer ser atendido, ele apaga a luz, só existe ele que ilumina a sala inteira. Ou seja, ele é a única cocada, né? É o único rei da cocada. A gente tem que largar tudo que a gente está fazendo e fazer com ele. Isso acontece na sua empresa, na empresa da Bela e na minha empresa, em qualquer empresa contábil. E com isso é pressão. Porque você traçou para fazer com as suas tarefas, você não consegue realizá-las, e você tem que atender e depois tem que se virar para fazer as suas tarefas. Então as pessoas trabalham com pressão, sim. E muitas vezes as pessoas não são muito bem educadas, né? Você pede e não sabem pedir, e nossos funcionários são, desculpa o termo, meio mimizentos hoje, quando tem 20 e poucos anos, é tudo mimizento. O que é mimizento, Cláudia? É aquele que reclama de tudo, é aquele que não pode
pular um pouco, se você contratou ele para fazer A, B, C e treinou daquele jeito, não pode ensinar outra coisa porque ele não foi pago para que nem aprendeu aquilo, e ele reclama, e qualquer coisa que acontece na casa dele ele está reclamando também e ele não consegue trabalhar, e qualquer coisa dá dor de barriga nele, ele também não vai trabalhar, isso acontece. Então, com isso, é um local de pressão e a gente precisa saber como trabalhar. Então, tem o chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude, e eu preciso ter um controle emocional e saber o que é pressão. E atitude, saber, vem cá, você vai saber resolver um problema se eu não estiver aqui, se o seu orientador, seu coordenador, seu chefe superior estiver acima de você, não estiver aqui, você vai conseguir resolver? Você vai dar uma solução? As pessoas não querem dar soluções. Não querem. Entende? Então é isso aí. Hoje em dia, para quem começa hoje, para o frigir dos ovos, é um grande desafio. É um grande desafio, né? Eu acho que a pessoa tem que se preparar e fazer isso que você falou, segmentar. Eu até hoje trabalho segmentado. Algumas pessoas, às vezes, no próprio SESCOM comentaram, mas segmento é ruim. Não. Eu sempre trabalhei informática, indústria, produtos químicos, mais voltado a produtos químicos, ou até mesmo uma galva, e empresas de consultoria. Só, eram quatro ramos. Aparecia alguém, às vezes, diferente? Aparecia. Aí eu criei um outro ramo que antes eu não tinha, que era paisagismo. Tem 2 empresas hoje só. Já tive 4, hoje eu tenho 2. E aí eu falei, bom, não dá para abrir, porque você tem que saber um pouco de cada dessas atividades, porque senão você não consegue falar com o empresário. Então você não pode segmentar muito. Como eu fui percebendo que algumas atividades começaram, consultoria principalmente, ela começou a ter um declínio, por vários motivos. Primeiro, pelo mercado, porque o mercado está inchado, né, de consultores. E segundo, porque as minhas empresas de consultoria, todas as pessoas estão cada vez mais idosas e alguns já se foram. Aí eu comecei a pensar, bom, eu preciso de ter mais um segmento para continuar tocando a contabilidade. Aí eu pensei, vou para o agro. Depois que eu vi vários, eu falei, vou me habilitar. Gente, eu acho que, lógico que eu já estudei bastante, mas eu estou chegando à conclusão que eu estou estudando muito. Entendeu? Os neurônios ficam aqui pegando fogo, entendeu? Para poder dedicar ao agro. Porque não adianta você querer um segmento se você não estudar. Então o conselho da Cláudia é super válido. Você tem que escolher um segmento e se dedicar a ele, aprender esse segmento. Já tem uma grande vantagem sobre nós, que somos mais antigos na contabilidade. Ele vem com uma alta tecnologia, que a gente fazia tudo na mão, né? Eu, quando entrei para trabalhar em contabilidade, eu fazia diário naquelas máquinas que tem no tipo de obra. Naquela máquina que eu tinha que bater, que se eu errasse uma coisinha, eu tinha que voltar com o papel todo novamente. E a gente fazia, lembra, guia de fio de canetinha, tudo na mão, entregar disquete da Receita Federal, entregar um formulário da Receita Federal. E além de 2/3, que você tinha que ter aquela máquina de escrever com um carro desse tamanho, porque não podia. Era essa. Então, e se errasse, tinha que fazer tudo de novo. Então, hoje ele tem uma grande vantagem. Né? Você trabalhar com tecnologia e inteligência artificial é chuchu, beleza, né? Então, segmenta e manda ver. Já estive na porta do Banco do Brasil várias vezes para entregar disquete de imposto de renda à meia-noite. Tá? Já fui para a fila da Receita Federal às 4 horas da manhã. E nem faz tantos anos assim, né? E a gente pensa, se for olhar, é muito engraçado você falar para o meu neto, por exemplo, 5 anos, o que é um disquete, ele nem imagina o que é isso. Nem sabe o que é. Hoje, toda a atualização dos seus sistemas contábeis são feitos na nuvem, são feitos, né, de forma online. Antigamente, era uma constante. Se pegasse fogo no escritório, lembra disso? Entendeu? Não tinha como. Quando começamos com um programa, eu tinha que mandar uma funcionária subir para a sua cidade para pegar um disquete, para voltar aquele disquete desse tamanho. Aí ela perdia um dia, porque ela ia, e quando tinha um problema, tinha que levar lá, fazia a gravação, aí deixava e voltava no dia seguinte para pegar,
Porque por mais rápido Porque às que vezes fosse, por adiantamento você não conseguia no Rio, conseguia nessas cidades, né? também. E várias coisas, fila de Receita Federal, prefeitura. E quando o ISS da prefeitura só atendia ali perto da Santa Casa, que tinha aquele prédio ali por trás, as filas. Marechal Câmara. Marechal Câmara. Marechal Olha. Câmara. Gente, você sabe quando que eu internalizei o cupom fiscal na minha cabeça? Meus clientes, eu tinha uma clientela de Guapi e Mirim, eles reclamavam, mas eles reclamavam, eu disse que não conseguia, que não tinha internet, mas olha, eles esquentavam a minha cabeça da minha equipe. Aí eu fui passar férias num local chamado Porto de Galinhas, em Recife. Sim. Lá no meio do nada, o cara numa ilha lá, um restaurante, pagando a conta, ela viu um cupom fiscal. Quando eu olhei aquilo, eu falei, como que numa ilha, numa praia, do Nordeste, o cara emite um cupom fiscal e meus clientes no Rio de Janeiro e Guapimirim estão reclamando. Ah, eu voltei com a cabeça virada a giripoca, como diz o outro, né? E fiz eles implantarem. E mostrei para eles, olha aqui, tá vendo essa nota aqui? Isso aqui foi numa ilha, num local totalmente ermo, sem internet direito e eles conseguem. Se eles conseguem, você também consegue. É assim que eu fiz. Não, mas tem que ser. É isso que eu te falo. Nós já passamos por muitas coisas. Nem falo. E ainda continuamos a passar, porque às vezes o pessoal fala, contador só reclama. Não. Outro dia eu falei com um colega lá, não é que o contador só reclama, mas se o contador não sinalizar os problemas não vão ser resolvidos. E somos nós que temos que dar conta. Não é justo eu pedir ao funcionário, o meu funcionário que faz departamento pessoal, que trabalhe depois de 10, 11 horas da noite, porque o governo não consegue dar conta do e-social que está funcionando corretamente, de parar de dar rejeição nas rubricas, de fazer manutenção em dias impróprios e não dá conta, entendeu? Aí a pessoa tem que esperar passar de 10, 11 horas, aí agora piora, né? Porque agora tem um determinado horário que fechou, né? Acho que é de 11 à meia-noite, você não faz nada mais. Eles fecham. Então, quer dizer, não consegue fazer no horário normal do expediente, mas eles, na realidade, interrompem o sistema. Interrompe. Aí você não consegue fazer no horário normal, aí você tem que esperar eles voltarem para você fazer de madrugada. Outro dia uma cliente falou, Edna, eu tenho que parar que meus FGTS, mas não sei o que, está sendo tudo no horário 1 hora. Eu pago mais caro funcionário para poder fazer, porque infelizmente é isso. A tecnologia, ela ajuda muito, mas ela ainda não está perfeita. E por mais... Mas olha só, não está perfeita, porque o governo, eu me lembro bem, gente, quando ele foi colocar o E-Social, o último grupo a entrar no programa do E-Social foi quem? A Caixa Econômica. Como que pode ser a Caixa Econômica se ela é o principal órgão, instituto que faz toda a gerência do FGTS? Como é que ela pode ser a última? Tinha que ser a primeira. Sim. Gente, aí quanto tempo ficou pagando separado? Mas a Caixa Econômica, você sabe qual foi o problema, né? O problema foi que a Caixa Econômica, isso não é de nome que está falando, isso todo mundo sabe, não é fake, é verdade. Tinha uma briga muito séria entre... Ainda existe a briga, né? Mas parece que as bandeiras brancas estão suspensas, né? A Caixa e a Receita brigando porque a Receita Federal queria todo o poder do FGTS. Como ela fez com a Previdência Social. Exatamente. Quando se tornou Receita Federal no Brasil. Exatamente. E a Caixa não queria largar o osso, afinal de contas, ela é uma instituição financeira. Afinal de contas, ela trabalhou, ela criou. Tanto que a Caixa tinha já a atualização da CEFIP que ia facilitar a nossa vida para poder atender tudo, e ela não liberava porque ela falou, não vou ficar aqui, eu não vou liberar. Ela tinha uma tecnologia israelense, que a tecnologia era israelense, era uma das melhores, ela não liberava. Aí vai dizer, como é que você sabe disso? A gente sabe, a gente lê, a gente vai ter informação, tem amigos que trabalham no CEP, trabalham no CEP, e aí a gente começa a ter essas informações. Então, hoje é assim, você, não é que o contador só reclama, pelo contrário, os órgãos públicos, eles sabem da importância que os contadores têm para eles. Se eles arrecadam,
Até que colocaram a gente no anexo 3, né? Lá atrás, naquele congresso nosso, justamente por essa ajuda que a gente faz mover a máquina, né? Mas a gente... mas o pessoal da Senacom teve que trabalhar muito para a gente... Aliás, vocês estão falando da Caixa Econômica, eu gostaria de deixar uma crítica aqui em relação à Caixa Econômica. Se alguém da Caixa Econômica estiver nos escutando, por favor, entre em contato. Porque nós, contadores, estamos com muitos problemas em relação ao FGTS e precisamos de esclarecimentos de como vamos resolver as situações. Não podemos ficar com os problemas abertos dos nossos clientes sem saber como resolver. Então, por favor, se alguém estiver nos ouvindo, da Caixa Econômica principalmente, nos ajudem, porque antigamente existiam umas reuniões constantes na Caixa Econômica que a gente levava os problemas para poder resolver. Hoje em dia nós não temos ninguém em contato. Estamos órfãos. Né? Estamos órfãos. A GFUG, ela funcionava muito bem. Hoje ela está bem... Como é que fala isso? Bom, voltando aqui à pauta da nossa convidada, na parte de tecnologia, você falou aí um pouco de inovação, mas hoje, para nós, profissionais contábeis, o que você enxerga como principais desafios nessa era? Ai, gente, primeiro a gente entender, mexer nesses aplicativos, nessas inteligência artificial, se familiarizar com essa tecnologia nova das crianças criando aí, não é fácil não. Eu vejo uma grande dificuldade, né? Para os advogados também, o certificado digital, mexer naquele todo o processo. Olha, gente, eu sou advogado, eu sei, olhar o processo via computador não é fácil, tá? Vocês não pensem que é fácil, que não é fácil. Minha irmã reclama muito. Eu reclamo muito também, porque é muito difícil. E repete as folhas um montão de vezes, não precisava, poderia estar fazendo uma leitura, mas enfim. Então, com isso, o grande desafio tecnológico é isso, a gente conseguir, primeiro, alinhar e aprender tudo isso aí que tem que aprender. Aí teve uma vez que eu estava falando daquele bloco K, né? Enquanto o bloco K ia entrar, que nunca entra, e nunca entrou, e nunca se entenderam lá, lê o manual. A gente, contador lendo um manual de programação de uma coisa federal. Olha isso, gente, olha que desafio. Eu me lembro de um curso da Zenade. A Zenade falava assim, saber ler layouts liberta, é libertador. Aí eu falei, não, liberta da profissão contábil. Eu gosto muito da Zenaide. Eu gosto dela. Eu falo Zenaide. A aluna dela falou assim, Zenaide. Não é porque ela mudou até de área dentro da contabilidade, ela mudou. Então, o que acontece? É um desafio porque a gente tem que se familiarizar. E as coisas mudam muito rápido. Quando você começa a aprender e familiarizar e está funcionando, consegue APIs, consegue que o seu sistema se integre, que a sua equipe entenda que a implantação daquela ferramenta digital foi boa para a sua empresa e que eles concordem com isso. Eu me lembro quando eu botei o Gesta, que é o gerenciador de tarefas, eles não queriam de jeito. Hoje em dia eles não vivem mais sem o Gesta. Mas foi um processo com eles. Então quando a gente consegue falar assim, vencendo essa etapa, vem outra pior ainda. Sim. Então esse é o grande desafio, principalmente pelas idades, né? A gente precisa da gente nova fazendo isso. Tem gente da nossa idade que faz sim bem, mas tem muita gente que não faz. Não, tem muitos colegas que têm a dificuldade natural e tem o grande problema que havia dentro do nosso meio, muita negação. Tudo dizia, não vai migrar. Não vai migrar nota fiscal eletrônica, não vai migrar social, não vai migrar SPED, não vai... Tudo era aquela coisa. Não, gente, não vai migrar. Por culpa também do governo, porque não é que aqui eu esteja crucificando o governo, mas culpa dele porque muitas das vezes ele lança a ferramenta e não é olhado tudo que tem que olhar. E aí a gente acaba sendo a cobaia. Eles nem entendem, eles não trabalham com isso. Eu me lembro também, eu fui num congresso que eu era assim, por isso que eu sou muito conhecida no meio contábil, que eu sempre participei muito dos eventos do sistema. Então eu fui uma vez, fui convidada por uma amiga que eu conheci, uma mulher contabilista, fui lá o Concede, não, é o congresso do CRC da Paraíba, lá fui eu. Fui lá para Paraíba e cheguei lá, a minha amiga foi me apresentou, quem é que eu conheci lá? Deve fazer uns 20 anos isso.
Roberto Dias Duarte. Ele usava um rabinho de cavalo assim e apresentou o livro dele, Big Brother Fiscal. Quando ele apresentou aquele livro, eu falei, gente do céu, ou esse homem é doido, ou eu vou ler esse livro, porque a gente vai entrar num mar aí bem desafiador. E tudo que ele colocou naquele livro é o que acontece hoje. Então, é a gente também se permitir ouvir e conhecer as opiniões daqueles que estão mais à nossa frente e que estão falando, olha, façam isso, façam aquilo. Na reforma tributária a gente tem visto muito isso, né? Muito falando, olha, estuda, olha, aprende isso, vai se desenvolver, porque vocês vão entrar pelo carro. O que a gente sempre tem falado muito aqui, que a gente agora está precisando de conteúdos para a reforma tributária mais profunda. A gente ainda continua recebendo conteúdos rasos. Você diz de apresentação, né? Tem que chamar um técnico que estão fazendo isso. Né? Tem alguns players no mercado aí que estão falando isso, tem até do nosso CLC, né? Que podem trazer, você pode trazer o Pedro Mendes, que tem o Ciclo Nacional na reforma, pode trazer várias pessoas. Bom, infelizmente, o nosso programa está quase no final, Lolita. A gente fala muito. Agora eu queria que você falasse pouco tempo, falasse da importância desse seu lado voluntário, tanto no CRC, tanto no SESCOM, porque você acaba fazendo, né, para todo mundo esse trabalho. E se quiser chamar o pessoal para o PROAGES, né, porque afinal de contas é um trabalho seu herculino. Vamos lá, gente, eu participo já há muito tempo do sistema, né, e estou no SESCOM já há 9 anos, participo de todos os mandatos de diretoria e participo também, acabei de deixar, né, pedi para sair, porque realmente estava muito para mim. Eu era coordenadora dentro do Conselho Municipal, né, da Mulher Empreendedora. Eu trabalho muito com empreendedores femininos. E trabalho também, fui à frente, consegui me levantar. A Vitória Silva me ajudou muito naquela época da associação, porque ela valorizava o trabalho das associações. Ela tinha inclusive um programa, que é programa mesmo de, não programa de TV, de rádio, ela levava todas as associações uma vez por mês lá para o CRC para a gente fazer reunião e falar dos nossos problemas e discutir, né, nossas experiências. E ela sempre foi muito decisiva no meu trabalho da associação e sou muito grata a ela. E sempre deixei claro, graças a Deus, ela se foi, mas ela foi sabendo disso, porque eu falei isso várias vezes para ela. Então, a importância da gente, se a gente for na pirâmide de Maslow, a gente vê as necessidades, a gente vê que quando a gente divide conhecimento, é onde a gente mais aprende. Por quê? Porque o nosso cérebro é falho, assim, ele é perfeito, mas a gente acaba utilizando o pedaço falho, né, que a gente não consegue gravar tudo. E quando a gente divide o nosso conhecimento, a gente acaba aprendendo e gravando aquelas informações. Então eu achei sempre muito importante essa divisão de conhecimento e essa divisão de relacionamento. Como as pessoas podem se ajudar, como nós somos amáveis e a gente compreende o problema do outro e a gente se junta em várias fases aí que a gente se juntou e resolvemos tantos problemas, tiramos multa de GFI, tiramos várias multas aí que queriam colocar no nosso colo e a gente conseguiu. Então quando a gente é junto, seja por mulher ou seja a classe inteira, a gente é muito mais forte, né? Essa desvalorização, ela ganhou um pouco de valorização no percurso. A gente consegue, mas para isso você tem que se doar. Você tem que dar. Eu trabalho na igreja também faço leitura às quartas e domingos da minha igreja, né? Eu sou católica. E por quê? É importante que a gente se doe para o mundo, porque a gente vai passar por esse mundo e vai deixar um legado. O que vão falar? A Lolita ajudava aqui, a Lolita me ajudou com isso, a Lolita foi boa nisso, a Lolita fez isso. E o PROAGES, gente, PROAGES, eu acredito muito no PROAGES. Porque eu fui parar no SESCOM e outros empresários já me falaram sobre isso, você também, que foram para o SESCOM por causa do PROAGES. O PROAGES é um programa de aperfeiçoamento da gestão contábil, que a gente se ajuda, a gente tem botado temas lá maravilhosos, levado pessoas que conhecem muito daquele tema, porque eu sou muito aberta, eu realmente acho que todos podem contribuir, todos podem ajudar. Verdade. E eu levo pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, quando eu consigo nessas pessoas, e elas mostram o que é capaz, o que podem ajudar. Então convidem,
Vá participar. A primeira participação, você não precisa ser associado. Você pode ir lá conhecer o programa, né, que agora a gente está fazendo. Esse mês a gente fez de manhã. Mês que vem a gente também vai fazer de manhã, fazer um novo teste, que as pessoas estão preferindo por causa da violência do Rio, de sair à noite e tal. Está preferindo. Talvez seja mesmo de 9h30 ao meio-dia, a gente vai fazer o segundo teste, mas participa. É algo que vai te enriquecer como pessoa e como profissional e poder também conhecer pessoas maravilhosas que a gente acaba conhecendo lá na sede de Sescom. Na verdade, você sai diferente de lá, porque você acaba vendo os outros com os mesmos problemas teu e pode colocar os teus problemas também, pode criar, vem sugestões, né? Que podem também te A gente se agregar. sente até melhor, né? A gente Com pensa que não certeza. acontece só comigo, porque a gente sempre pensa que só acontece comigo, né? Um dia eu fiz até um vídeo sobre isso. Você sempre acha que acontece só com você, mas nada. É um problema coletivo. Com certeza, com certeza. Bom, entrega para ela a nossa lembrancinha do programa. Cláudia, essa é a nossa lembrança. Ainda bem que eu trouxe presente para as meninas. Não, esse é o nosso presente, tá? Porque contador raiz toma café. Isso mesmo. Ai, Entendeu? Pode, Não faz barulhinho, deve, não? não, Ai, pode, que deve. lindo. É. Amei, menina. Depois vamos tirar fotos. Na Eu tira. sou blogueira, né? É. Eu não falei que eu sou blogueira, gente. Eu faço ininterruptamente 2 vídeos. Não sei que hora que essa mulher dois- dorme. 2 vídeos por semana desde 2017 no meu canal da Clark Contabilidade. A gente tem mais de 300 vídeos, mais de 18 mil. Eu já vi muito. Aliás, né? que horas você consegue fazer academia? Porque eu vejo vídeos de você na academia, vejo de você no seu olho. Eu tô achando que os vídeos da academia é fake. Pode ser, pode ser. Olha, Pode eu ser. vou fazer o próximo, que amanhã eu paro 8 horas, vou falar assim, ó, Dilane, Bela, que eu aqui, hein? Eu vou falar isso lá na hora, hein? Bom, a gente tem que encerrar, porque o nosso programa é 1 hora de duração. Espero que a Cláudia volte outro dia, com outros temas, com novidades, que volte aqui dizendo que o PROAD está bombando, que os colegas entenderam a importância, enfim. O convite está feito, volte quando quiser. Mas cabe também cada um. Se cada um levar uma pessoa no PROADES, a gente vai conseguir encher mais aquilo lá e voltar a ser o que era lá quando a Atrás. gente entrou. É verdade. Bom, Tá na hora da gente se despedir, né? Então eu quero desejar a todos uma boa noite. Mas antes, eu quero deixar os nossos canais. Nosso e-mail, rc.resenhacontábil@gmail.com, nosso zap 21 967 85 6879, o zap da rádio 97159 1211, Instagram @PROGR Contábil 2025, YouTube rc.resenhacontábil. Desejo a todos uma boa noite e estamos de volta na quinta-feira que vem. E gostaria de deixar um abraço e dizer que eu amo a nossa produtora, Luciana Lins, que eu, mais uma vez, deixo aqui que nós a amamos, tá? Eu, de Noan, e o programa Resenha Contábil. Um abraço a todos.